Agora sim tá funcionando. Ufa! Vai dar certo. Depois, quando der certo, a gente faz um brinde à distância, quando encerrar a É, live. Que é o tá todo... JS sem tomar uma cervejinha. Não sei se a turma ainda bebe assim, como eu bebia quando eu era no JS. Mas tudo era um. eu não posso ainda. É, né? Então, É. na minha época não tinha magnífica, mas tinha coisa semelhante. Foi pandemia. Deixa eu só fixar. Ah, vê se você consegue fixar esse comentário que eu fiz. Vamos tocar. Vamos tocar, é Vamos. melhor, acho que é uma pessoa. Vamos lá. Vamos. Oi, gente, então, eu sou a Luísa, atualmente estudo no Instituto Federal do Maranhão, faço parte do Grêmio Estudantil, e a gente hoje, aqui no Instagram do JS, resolveu fazer um debate sobre a educação, não só no nosso estado, mas educação em geral, em tempos de pandemia, né? Está aqui com o Danilo, que é subsecretário de Educação, é do PCdoB, e tem aí estado firme e forte na defesa da educação aqui no nosso estado. Então, acho que para começar a gente poderia falar um pouco sobre o cenário atual da educação, o cenário nacional, porque a gente encontra uma situação de corte de verbas que ocasionou, né, os tsunamis da educação em todo o país, envolvendo milhares de estudantes nas ruas, defendendo seu direito. Logo depois, teve agora, né, está tendo as intervenções nos institutos federais, que é uma coisa totalmente preocupante e antidemocrática. A gente teve uma ótima notícia agora, acho que 3h30 mais ou menos, de que no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, quem vai assumir é o reitor eleito e não o reitor, o interventor do Jair Bolsonaro, mas lá em Santa Catarina continua tendo o interventor. Estão tendo mais investimentos somente nas escolas militares. O próprio Bolsonaro disse no pronunciamento dele que ele é a favor da volta às aulas. O ministro da Educação também sempre se posiciona nas redes sociais sendo a favor da volta às aulas. Então, eu queria aí que você definisse a sua visão em relação à educação nacional, em relação ao ministro da Educação e tudo mais. Tá bom. Ei, Luísa, obrigado aí agora, oficialmente. Obrigado mais uma vez. Quem me conhece, quem convive comigo atualmente, sabe que o meu coração é totalmente derretido pelo JS, viu? Eu brinco com a turma na Secretaria de Educação, que eu sou da cota estudantil, lá na SEDUC, porque não só pela minha trajetória, pela minha experiência em movimento estudantil, mas por uma crença mesmo, né, que a gente tem que valorizar, empoderar a juventude. Acho que a UJS talvez seja o exemplo mais belo disso. E que bom fazer com a jovem menina, porque a UJS tem promovido em postos de liderança as mulheres, então faz um discurso de empoderamento, mas promove nos seus espaços. Isso é muito bom, né? Associar discurso e prática, nem todo mundo consegue, né? Então, deixa eu te falar, o que eu penso, né? Você me perguntou sobre educação e o governo Bolsonaro, né? Eu acho até que você levantou uma série de questões que nos fazem, assim, nos remeter à primeira reflexão. Assim, a gente está no meio de uma pandemia, evidentemente, acho que em algum momento a gente vai falar sobre ela, mas o Brasil não vinha muito bem antes dela. Essa é a primeira questão. Está todo mundo muito preocupado, corretamente, o mundo inteiro voltado para um assunto único, mas no caso do Brasil, está indo muito mal o nosso país, desde a última eleição de 2018, que a gente tem sido governado por um presidente que o tempo está demonstrando que não tem capacidade de liderar o Brasil. E falo isso não como um sentimento de quem não votou nele. É um sentimento de um cidadão que olha criticamente. Então, antes da pandemia, você tinha um país com 12 milhões de desempregados, você tinha uma tentativa de esvaziamento dos serviços públicos, não se fazia investimento no Sistema Único de Saúde. Basta lembrar que foi este governo que acabou com o programa Mais Médicos, vide agora a necessidade que a gente está. E na educação é a mesma coisa, porque a gente estava experimentando no Ministério da Educação, e para ser honesto, não só desde o governo Bolsonaro, mas desde que o governo Temer assumiu, uma pressão muito grande para a redução de investimentos.
não investimentos públicos em educação. Isso é muito ruim, não faz sentido um país como o Brasil não investir maciçamente em educação. Primeiro, porque ela ajuda no desenvolvimento do país. Segundo, porque a gente tem um déficit educacional gigante. Não precisa falar para essa turma que está aqui nos assistindo, número de analfabetos, situação precária nas escolas públicas, necessidade de valorizar os profissionais da educação, ou seja, a gente precisa de mais investimento na educação. E o MEC estava daquele jeito que está hoje, talvez até pior, porque cortando verbas para as universidades federais, um ministro da Educação que criminalizava o movimento estudantil, que dizia que a universidade era um espaço da balbúrdia, que o serviço público de educação não servia para nada, então passava uma mensagem assim que beirava o absurdo. Então, o que eu queria assim começar dizendo, que o meu entendimento assim com relação à educação é esse, né, que a gente tem que ter, e acho que a JS se move por isso, né, a consciência da importância para a educação, para o desenvolvimento do Brasil, para gerar oportunidade para a juventude, para combater desigualdade social, e para isso ela precisa ser fortalecida. É um pouco que a gente faz aqui no governo Flávio Dino, mas a gente não consegue fazer no Brasil inteiro. E o Brasil estava nessa maré, mas felizmente a gente não estava passivo. Eu, particularmente, fui, né, nas jornadas aí de maio, fui lá dar meu apoio cidadão, porque eu acho, mesmo estando no governo, eu acho que a gente tem que lutar pelas causas que a gente acredita, né, com todo respeito a quem está no governo federal, mas se minha posição é diferente, eu quis manifestar minha posição de apoio, vibrei junto com vocês lá, lutando e conquistando, né? De certa maneira, a gente conseguiu reduzir isso graças à luta da UBS, graças à luta da UJS, da UNE, a luta da juventude como um todo, que alegrou e que moveu o Brasil o ano passado. Exatamente. A Josi estava falando aqui que ser da UJS é um ato de amor. Defender a educação é um ato de amor que prova que nós somos, eu, você, Danilo, as pessoas que defendem a educação são os verdadeiros defensores da nação, são os verdadeiros patriotas, né? Que as pessoas que defendem o Brasil e a sua soberania, a soberania do povo brasileiro. Então é por isso que a gente continua defendendo a educação. E uma pauta que está muito atual, que a UBS vem defendendo, é a questão do adiamento do Enem, né, Danilo? Porque a gente sabe que muitas pessoas não têm acesso à internet, 30% dos brasileiros não têm acesso à internet no Maranhão. Eu não sei ao certo, mas é ainda maior a quantidade de pessoas. Sem contar nos alunos que estão em casa, têm internet, mas não têm uma estrutura boa para estudar. Alunos que têm TDAH, né, que é o déficit de atenção, alunos que estão com ansiedade nesse período. Então, são várias coisas que a gente precisa levar em consideração para pautar o adiamento do Enem. O Weintraub, ele se manifestou hoje, inclusive, postando um vídeo. E nesse vídeo, não sei se você viu, Danilo, você viu? Vi. E nesse vídeo eram alunos falando assim: estude, você precisa estudar, o Enem, vai ter Enem esse ano, o Enem não vai ser cancelado. Mas ele tenta distorcer o que o movimento estudantil tem falado, que a UJS tem falado, que a UBS e a UNE têm pedido, que é o adiamento do Enem, né? Ele sempre vem falando assim: o Enem não vai ser cancelado. Mas nós não queremos que o Enem seja cancelado. Nós queremos que o Enem seja somente adiado para democratizar esse acesso à universidade. O Enem, assim, é a nossa porta de entrada para a universidade. A gente não vai querer que ele seja cancelado. Então, eu não sei se você viu, Danilo, uma live que o Weintraub fez. Essa live durou 20 minutos. Foi logo após a justiça determinar que deveria haver o adiamento do Enem, né? E aí a gente, super ansioso para assistir a live, falou assim: finalmente o Enem vai ser adiado. E ele falou de tudo, menos disso. No final, menos isso. Ele tocou até gaita, né? Vamos... então, a gente... no final ele falou que o Enem não vai ser cancelado, que é uma coisa que a gente não quer. Então, como professor, né, qual é a sua visão em relação à necessidade do adiamento do Enem e como ele vem sendo tratado, principalmente pelo ministro da Educação? Então, veja só, a gente, como você imagina, né, eu acho que o ministro da Educação é meio que um espelho
um reflexo também do que é o presidente da República. Você imagina um cara que está no Ministério da Educação, ele deveria ter um comportamento mais aberto, um comportamento mais equilibrado, mais democrático, ouvir. Não significa que ele precisa fazer tudo o que todo mundo pede, mas ele precisa ter um espírito democrático, porque o Ministério da Educação é um ministério, talvez um dos mais importantes do Brasil. E ele não é porque dialogar com a juventude, né? Não é porque ele é o ministro da Educação que ele pode se comportar como dono do Ministério. Uma política pública ela precisa ser mais ampla, mais democrática, mais transparente. E quem acompanha a postura do ministro é uma postura, assim, que, na minha opinião, não condiz com o ministro. E o ministro da Educação deveria ter uma postura lacradora nas redes, provocadora. Quem fica todo dia provocando confusão, não está querendo achar solução para nada. Ele teria que organizar, ouvir as diversas partes. E no caso do Enem, deveria ouvir fundamentalmente os estudantes. Mas vamos lá sobre o Enem. Qual é a posição que eu acho mais prudente? Todo mundo está passando a gente está passando e vivendo um momento que ninguém viveu na história do Brasil, a pior crise da história do Brasil, com o pior presidente da história do Brasil conduzindo a pior crise. Isso só piora. E o ministro da Educação vai por aí. Mas se o estudante lá, aqui no caso do Maranhão, a gente suspendeu as aulas desde o dia 17 de março, que não tem aula. Claro que ele não tem condição de ter sua vida acadêmica regular ao ponto dele fazer o Enem nas mesmas condições se tivesse com aula presencial. Então, o que todo mundo está propondo, o que a UBA está propondo, o que os estudantes estão propondo, o que nós, secretários de Educação, secretarias estaduais de Educação, estamos propondo, o que o Conselho Nacional de Educação está propondo é que ele suspenda o calendário do Enem. Porque ninguém tem bola de cristal para saber quando essa crise vai acabar. Então, suspende o calendário do Enem e, ao final, quando a pandemia acabar, que as aulas voltarem, a gente discute o novo calendário. Me parece tão óbvio. Ninguém está pedindo para cancelar, a gente sabe da importância do Enem para cada estudante. Eu tento aqui me colocar, de certa maneira, o estudante está no terceirão, está encerrando o ensino médio, sonhando. Então, pronto. Sonhando em entrar na universidade, sabe? Estava esperando para esse ano estudar mais ainda para entrar no Enem, mas não pode. O Ministério, ao invés de falar assim, olha, a gente compreende sua situação, fique tranquilo, siga estudando, mas quando a aula voltar minimamente para o normal, a gente vai fazer um calendário para que não amplie a desigualdade. E é tão cruel, Luísa, porque você pegar um estudante de escola particular, ele, até pelo perfil socioeconômico de quem pode pagar uma escola particular, ele segue estudando em condições melhores. Está aí um pouco a nossa diferença, nós que somos socialistas, que nos preocupamos com o bem comum. Aqui no caso do Maranhão, o governador Flávio Dino pratica isso permanentemente. A gente não pode achar que todo mundo é igual. Eu não posso achar que quem mora numa casa, que tem ar-condicionado, que o pai tem uma renda estável, que tem até uma bagagem cultural para ajudá-lo na educação, que esse estudante ele está em condição de igualdade de um estudante que o pai está desempregado, aguardando o auxílio emergencial, que mora em casas com cômodos pequenos, que mal tem dinheiro para pagar um pacote de internet para poder ter acesso a mecanismos de educação não presencial. A gente não pode achar que essa desigualdade ela não aumenta. Então, acho que tem muita insensibilidade. Então, qual a minha opinião? Eu acho que a gente deve, manter e estimular os estudantes e professores a manter suas atividades acadêmicas, mas o caso do Enem é muito sério. É uma prova que decide o futuro e a vida e o sonho de muita gente. Não dá para fazer sem olhar para isso. Então, nós somos favoráveis à suspensão do calendário do Enem e a uma conversa democrática, depois, analisando a opinião dos estudantes, dos especialistas, para que a gente possa ver qual é o novo calendário. E acho que é isso que falta um pouco no Ministério. Falta um pouco de respeito à diversidade de opinião, falta um pouco de democracia, falta um pouco de humildade, para ouvir e saber que ninguém é dono da razão. Exatamente. Danilo, você tocou num ponto muito delicado para mim, porque eu sou estudante do terceiro ano. Era esse ano, o ano que eu ia focar
passar no Enem, enfim, era o meu ano. Ainda é, né? Porque, enfim. Mas é um ponto muito delicado, porque o sentimento que os estudantes de terceiro ano têm é o sentimento de, assim, não saber para onde ir, de não ter expectativa sobre nada mais. Isso é muito preocupante, porque a saúde mental, nesse momento, dos estudantes do terceiro ano, principalmente, está em jogo. E o ministro da Educação, como você disse, é o ministro da Educação lacrador. No Twitter hoje, o Iago, que é o presidente da Uni, assim, a gente sempre vê que o Iago e o Gork, presidente da Uni e o presidente da UBS, sempre estão ali comentando nos posts do ministro da Educação, né? Pedindo respostas, não só eles, mas como vários estudantes. E hoje, através da publicação daquele vídeo que eu falei no início da live, o ministro da Educação respondeu o Iago falando assim, jogando deboche, querendo lacrar, falando que perguntando se a mamãezinha dele já tinha dado o café da manhã dele. Então, os estudantes não querem nada mais que respeito e uma resposta sobre o que está acontecendo. A gente quer diálogo, a gente quer ser escutado, a gente quer estudar. A gente não está pedindo grandes coisas, a gente quer o nosso direito básico que está na Constituição, ter acesso à universidade. Então, fazendo mais o foco aqui no nosso estado, o Maranhão já tem um tempo que ele tem tido um destaque em questão de investimento na educação, né? O governo Flávio Dino tem investido muito na construção de novas escolas, na reforma de outras, na implementação de mais escolas de turno integral, a criação dos IEMAs. Então, tudo isso tem tido um grande destaque, não só no nosso estado, mas nacionalmente. E nesse período de quarentena agora, os avanços não param. Acho que você poderia comentar sobre algumas coisas, principalmente sobre a questão das aulas que estão acontecendo ainda, né? Através da TV, através do rádio e do YouTube também, porque é uma ação que faz com que os alunos que estão em casa não fiquem enferrujados, entre aspas. Eles consigam manter, é bom tanto para a saúde mental deles, tanto para o quesito pedagógico, que eles conseguem continuar estudando em casa, né? E também teve o simulado agora, um simulado com muitos participantes, inclusive Sim. pessoas que são de outros estados participaram. Nesse simulado poderiam participar pessoas de escola particular, de escola federal, estadual. Então foi um simulado amplo, né, para todos os estudantes de ensino médio. Então, que você falasse um pouquinho mais sobre essas ações. Tá bom. Eu vou aproveitar, viu, Luiz, tirar uma de mediador, porque como está nos nossos dois perfis, então alguns amigos meus aqui fizeram perguntas também. E só para lembrar quem chegou depois, a Luísa aqui é uma liderança emergente aqui do Movimento Estudantil do Maranhão, né? Lá do IF, né, aqui do Maranhão, e também da UJS. Nós estamos batendo papo aqui com a turma da UJS do Maranhão sobre essa questão da educação na pandemia. Então, eu acho que é interessante dizer isso, e eu vi que outras pessoas me perguntaram aqui sobre ensino à distância, respeito ao professor e tal. Então, vamos deixar um pouquinho de lado, para a gente não perder mais tempo falando dos desmandos do ministro da Educação. Vamos falar de coisas boas, né? No caso aqui do governo do Maranhão, você relatou bem, acho que merece uma outra live. A gente tem tido destaque nacional, ampliação da educação de escola em tempo integral, pagamento do maior salário do Brasil, reforma de escolas, mas acho que em outro momento a gente pode conversar sobre isso. O que vale a pena dizer como é que a gente se comportou aqui na questão da pandemia. Eu disse em outro momento, desde o último dia 17 de março, que as aulas foram suspensas em toda a rede, não só na rede estadual, nas redes municipais e nas redes particulares. Hoje o governador, né, acabou de anunciar que essas aulas seguem suspensas, prorrogou mais uma vez até o final do mês de maio. Ou seja, é um período longo, nós vamos ficar, né, todo mês de abril, todo mês de maio, e mais uns 15 dias de março, pelo menos hoje, 2 meses e meio sem aula. Então, qual foi a decisão que a gente tomou? Tomou a iniciativa de promover alternativas de educação à distância. Essa é a primeira questão que eu queria dizer. A gente não precisa confundir ensino à distância, processos pedagógicos de educação à distância com a educação online. Então, nós fizemos isso por multiplataformas, para que fosse mais inclusivo. Então, nós separamos professores, produzimos aulas, gravamos aulas, fizemos todo um trabalho pedagógico de conteúdo, e nós exibimos essas aulas na rádio,
estamos exibindo. Aqui no Maranhão tem uma rádio Timbira, que é uma rádio pública, né, e ela congrega um pool de rádios que chega no interior do estado com bastante força. Então tem aulas pela rádio, pela TV, a TV Assembleia, fizemos uma parceria com a TV Assembleia, precisamos agradecer a sensibilidade do deputado Alterino Neto, nosso camarada também do PCdoB, teve sensibilidade, colocou à disposição a TV Assembleia, nós gravamos e editamos e veiculamos as aulas da TV Assembleia para que os estudantes pudessem também assistir pela televisão. Um parênteses, esse trabalho teve uma excelência tão grande que a Unicef nos procurou, pediu esse material que o Maranhão fez e está exibindo nossas aulas em países de língua portuguesa na África, países lusófonos. Então, parabéns. A gente fez isso, né? E também a internet, né? E na internet a gente usou todos os recursos possíveis, grupos de WhatsApp, é possível você fazer orientação, canal no YouTube e também outras plataformas. O Google tem plataforma, tem várias plataformas, a Microsoft tem plataforma, a gente tentou usar todos os recursos. E eu acho que isso deu muito resultado mesmo. É óbvio que a adesão ela não é ideal. É óbvio que grande parte não vai conseguir aderir. Mas para mim também é óbvio que é importante manter os estudantes em atividade produtiva e aprendendo. Então a gente não está fazendo, não é um faz de conta, é para valer. Agora, aí você me pergunta, e os estudantes que não conseguirem fazer? Também teremos que ter um tratamento especial com eles no retorno às aulas. Então essa preocupação integral a gente tem. Então a gente não tem, assim, a gente não vê dicotomia, sabe? Para assim, só faz se for para todo mundo. Não, a gente tem que fazer para quem pode, para o maior número de pessoas possíveis. Aí você falou do simulado, eu me empolgo, estou falando muito. Mas você pega o simulado, fazer um simulado, 40 mil estudantes participam, 38.500, se eu não me engano, em torno de 40 mil estudantes participaram do simulado. Isso não é ótimo? Isso é excelente. Então a gente tem que mesmo resistir, oferecer alternativas que ajudem na saúde mental do estudante, que ajudem na convivência dele dentro do seu ambiente familiar, mas, diferente do nosso ministro, né, voltando a ele, sabendo que a situação não é igual para todo mundo. E como não é igual para todo mundo, você vai tratando de maneira diferente. Se você trata igual os desiguais, é um erro, né? E a gente fez isso com muita tranquilidade, com muito respeito. E no retorno às aulas, nós vamos fazer o quê? Vamos avaliar, fazer uma avaliação diagnóstica, ou seja, voltou todo mundo, vamos fazer uma avaliação no estado inteiro. Não só para os 300 mil da nossa rede, vamos fazer uma avaliação, inclusive para as redes municipais. A gente vê como é que a turma voltou e fazemos um planejamento de reposição de aula, de reposição de conteúdo. Então, isso é uma maneira diferente de você tratar com responsabilidade a educação. E respeitando, Luiz, um negócio, acho que talvez seja a principal marca nossa, assim, é uma visão muito humana, sabe? Exatamente. Humana com as pessoas que estão com a desigualdade. Humana, por exemplo, no retorno às aulas, nós não vamos retornar com pressa. Vamos voltar, vamos dar aula um atrás do outro, não, vamos fazer um planejamento, vamos ouvir os professores, vamos fazer um acolhimento desses estudantes. Porque muitos vão voltar com muitas dificuldades, muitos traumas, pessoas que passaram por dificuldade na família, pessoas que podem ter perdido pessoas queridas nas suas famílias, pais e famílias que podem ter ficado desempregados. Então a gente não pode achar que essas pessoas não chegam com dificuldade. E a escola tem que se preparar para isso. Fazer um negócio muito caloroso, muito humano, ver como é que está psicologicamente as pessoas, e só depois a gente pensar no português, na matemática, na biologia. Essa é sabe, fazer política pública com humanidade e com democracia, que é um pouco do que o nosso líder aí, Flávio Dino, faz todos os dias, né? Só antes da gente ir para a próxima pauta, o Gilberto Lago, meu pai, fez uma pergunta aqui. Ele perguntou se há risco de perder o ano devido à pandemia. Então, eu acho que primeiro a gente não pode ficar achando quando é que vai terminar, quando é que a gente vai voltar às aulas. Viu, Gilberto? Sua filha aí está acompanhando bastante, ela vai te atualizar. Neste momento, não existe risco de perder o ano letivo. Já foi aprovada a legislação no Congresso Nacional
que flexibiliza a obrigação dos 200 dias letivos. Então, todo mundo, toda a rede é obrigada a ter 200 dias de aula, mas, em função da pandemia, vai poder flexibilizar. Quando a gente retornar às aulas, vai ter um plano de reposição, que a gente vai poder contabilizar. Talvez ter que estender o horário de aula, talvez ter que fazer aulas aos sábados, seguir fazendo a educação à distância e contar como aula também. Então, a gente vai achar estratégias para que a gente possa repor. Então, isso, eu não vejo esse risco hoje, mas a gente não pode também achar que nenhum de nós pode saber quando vai terminar. Isso é contra a ciência, contra as evidências. E eu vi também uma pessoa que perguntou, isso é internet? Deixa eu dar uma ideia que a gente tem pensado na Secretaria de Educação, vocês verem como é, se a gente quiser e tiver esforço, e se a atitude do governo fosse outra. A gente falou de rádio, a gente falou de TV. Aí tem gente que, tem um telefone, mas o pacote de dados é caro, não dá para ficar assistindo uma aula no YouTube. Veja só se o governo federal tivesse em diálogo conosco, como é que a gente poderia chegar mais fácil. Tecnologicamente é possível você ter pacote de dados patrocinado, ou seja, se o estudante acessar um determinado aplicativo da SEDUC, naquele aplicativo a gente colocar todas as aulas, é possível ele assistir todo o conteúdo de maneira gratuita. O que nós estamos pensando, com boa vontade? Procurando as operadoras aqui, primeiro fazendo um levantamento de quanto custa, mas eu já adianto, para o Maranhão é muito difícil a gente pagar sozinho, mas os secretários de Educação estão conversando com as operadoras de celular para que a gente possa fazer um pacote nacional. A gente espera que isso dê certo. Agora, veja se isso é uma responsabilidade dos 27 secretários de Educação ou de um ministro da Educação. Deveria ele estar liderando. Deveria o governo federal estar liderando, chamando a Anatel, que é a agência que cuida das empresas de telefonia, chamando todos os operadores de telefone e propondo um compromisso. Então, aí faz muita diferença, né? Porque aqui todo mundo sabe, essa correria, né? O governador compra um respirador, aí o Ministério da Saúde confisca o respirador. Aí a gente tem que entrar na justiça para salvar a vida. Aí a gente dá um jeito de comprar respirador na China, aí o pessoal, em vez de aplaudir, coloca a Receita Federal para perseguir o governador. Ou seja, como se não bastasse você ter que fazer um esforço gigantesco, fica a pessoa te puxando para trás. Né? E assim, o Flávio Dino, o governo Flávio Dino em si, já tem sofrido essa perseguição ideológica desde o início. Mas agora, mais do que nunca, sem contar que o próprio presidente falou, né, que dos Paraíbas, aquele ali é o pior de todos. Então, o Maranhão, assim, não é de agora que tem sofrido essa perseguição, mas agora a gente tem sofrido mais as consequências disso. E eu queria falar ali para o Jefferson, ele comentou, depois que você falou que sobre o ano letivo e tudo mais, ele falou que agora ele estava aliviado e que precisava dessa notícia. Jefferson, tem outra coisa também que é muito boa para os alunos do terceiro ano que são da rede estadual, que é o projeto Terceirão Não Tira Férias, que é um projeto muito interessante que os alunos de terceiro ano, no período que seriam as férias, continuam assistindo a aula preparatória para prestar o vestibular, prestar o Enem. Eu confesso que eu tenho um pouco de inveja desse projeto, porque eu sou da rede federal e não tenho acesso a isso. Mas é um projeto muito lindo e que com certeza vai ajudar muito aos alunos entrarem no vestibular por conta dessa pandemia, principalmente. Eu acho que a gente pode partir para a próxima pauta e depois a gente responde algumas perguntas que estão aqui, pode ser? Pode ser. Tem a Manu aqui, Lisboa, que ela perguntou o que eu acho sobre se os trabalhos remotos podem contar como avaliação. Oi, Manu Lisboa, ela é do IEMA de São José de Ribamar. Ah, é? Manu, nós estamos aqui na Secretaria de Educação fazendo um esforço para que isso seja válido, certo? Por quê? Porque a gente está fazendo um trabalho metódico, muito planejado. Vou dar um exemplo para vocês. Nossa rede de escolas de tempo integral. Todas as escolas aderiram a esse processo de educação remota. 80% dos estudantes estão envolvidos nesse procedimento. Então, o que a gente vai fazer? E todos esses que eu falei, nesse multiplataforma, né? Ou rádio, ou televisão,
ou internet, a gente vai fazer uma avaliação. Então, a gente vai fazer o esforço nosso para validar. De qualquer jeito, não, certo? Nós já aprovamos resoluções aqui no Conselho Estadual de Educação, com acompanhamento assim, pedagógico muito cuidadoso, e nós vamos tentar validar. No máximo, pensando o estudante ideal que consiga acompanhar a escola todinha, aquela turma todinha, no máximo isso vai contabilizar 25% da carga horária que deveria ter no ano. A gente acha isso totalmente razoável. Se no período de pandemia, você validar como métodos de educação à distância somente 25%, é muito bom, né? Para que a gente não jogue o calendário muito para 2021. Isso atrapalha muito a vida de todo mundo. E do terceirão, a mesma coisa. Óbvio que a gente vai fazer. Quando a gente voltar, a gente está estudando ainda, a gente vai voltar com muito cuidado, não precisa voltar todo mundo de vez. O nosso foco pode ser a turma do terceirão. Porque imagine um cara que está do segundo para o terceiro, a gente pode reorganizar o conteúdo, a parte pedagógica dele, para repor ao longo de mais tempo. O cara do terceiro, não. A gente volta primeiro, foca no terceiro, faz o acolhimento, tá? Acelera para o pessoal estudar bem, e o restante a gente faz diferente, mas a nossa ideia é validar, tá bom? Mas validar com esse respeito, com muita seriedade, com acompanhamento, com o professor acompanhando. Não vai ser assim, fechar o olho e validar. A gente leva a educação a sério. Mas quem estudou e conseguir comprovar que adquiriu aquele conhecimento, por que não? Né? Sim. Então, Danilo, a UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, lançou uma campanha no início da pandemia, no início da quarentena, né, chamada As Aulas Estão Suspensas e a Nossa Fome Não. Essa campanha traz como pauta principal a garantia dos direitos dos estudantes de se alimentar, porque a gente sabe que é uma realidade do Brasil, que muitos estudantes iam para a escola e nela tinham a sua única alimentação do dia, tinha a sua principal alimentação, né? Então, é muito preocupante quando as aulas estão suspensas, porque esses estudantes talvez não tenham como ter essa alimentação em casa. Então, essa campanha já está sendo realizada há um tempo, e vários estados já estão conseguindo garantir essa alimentação nos estudantes de diversas maneiras diferentes. Aqui no nosso estado, a gente sabe que muitos alunos do estudo do ensino médio são assessorados estão no programa do Bolsa Família. E agora a gente recebeu a notícia de que esses alunos vão receber um kit alimentação para passar esse período da pandemia, né? Então, acho que vale a pena a gente fazer essa observação de que no nosso estado o número de pessoas, de estudantes do ensino médio que estão no Bolsa Família é muito alto. São mais de 140 mil, certo? Pelo que eu me lembro. Então, conseguir essa alimentação para todos esses estudantes, esse kit alimento, é uma conquista muito grande do nosso estado. Então, eu queria que você falasse se esses kits já estão sendo distribuídos, qual a importância dessas ações e como elas contrapõem, assim, o que a gente vem falado, né? E contrapõe o governo Bolsonaro. Porque enquanto ele está falando que as aulas precisam voltar, a gente está aqui falando, fique em casa, pega aqui esse kit de alimentação, assiste a aula na sua televisão, dando a garantia do estudante que ele não está sozinho. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Você vê que a JS está bem representada aí com a Luísa, né? Fico feliz, assim. Ela quase não deixou nada para eu falar. Mas parabéns, isso é ótimo. Estou fazendo isso por elogio mesmo, porque eu fico feliz de que a gente tenha lideranças assim, juvenis, com sua capacidade, e a gente sabe que a UJS é uma grande escola, né, que vai formando essas lideranças assim. Assim, já que a gente está falando de UJS, de luta social, a gente não poderia, assim, eu não poderia começar a dizer isso sem, mais uma vez, fazer uma comparação. Por quê? A gente está falando de alimentação escolar, evidentemente. Eu vou chegar lá para dizer como o Maranhão diz, como o Maranhão está tratando. Mas tem tudo a ver essa necessidade da insegurança alimentar com a atitude que o governo deveria ter diante da pandemia. Uma das coisas principais que um presidente da República, o governo federal deveria liderar, primeiro, deveria liderar o fortalecimento do sistema de saúde. Não preciso nem dizer que ele não faz isso.
certo? Troca ministros, fica ele mesmo estimulando as pessoas a irem para a rua, esconde o resultado dos seus exames, fica mentindo para a população, falando frases absurdas, que é só uma gripezinha, depois que não vai morrer ninguém, depois que as pessoas morrem, ele fala, e daí? É algo assim que esse dia eu fui dormir mal, assim, porque ele me faz mal. Sabe, a pessoa é tão desumana e que aquilo me fez tão mal e eu fiquei mal comigo porque eu me deixei contaminar pela maldade, pela desumanidade desse cara. Aí no outro dia a gente tem que virar a página porque senão a gente fica reclamando e não faz o que tem que fazer. Essa mesma visão de mundo, que não se preocupa com a vida das pessoas, que não se preocupa com as pessoas mais pobres, ela era contra a aprovação de um auxílio emergencial pelo Congresso Nacional. Quando propôs R$200. R$200 para as pessoas mais pobres do Brasil para sobreviverem. R$200 por mês. Aí a oposição foi lá, os partidos de esquerda, as lideranças começaram a pressionar, tinha uma proposta da oposição que era um salário mínimo, mas você não pode ganhar tudo. No final das contas, a gente aprovou 600, que é uma grande vitória, por 3 meses e que pode renovar por mais 3. O que tem acontecido agora? O governo fica atrasando o pagamento. Quando vai para outros setores, para os grandes bancos, tudo funciona rápido. Onde é que eu quero chegar na merenda escolar? Se o auxílio emergencial fosse uma primeira atitude do governo, então tivesse também que perder energia para isso, a gente não estaria discutindo a segurança alimentar de jovens estudantes, porque estaria garantida através da família, do auxílio emergencial. A gente não precisaria fazer um esforço grande de ter que reabrir escola para entregar alimentação. Mas nós estamos fazendo. Aqui no Maranhão, você disse bem. Mais uma vez, a gente não pode olhar as pessoas como estatísticas, como planilhas, certo? Você tem um estado que é um dos mais pobres da federação, se não o mais pobre. Nós temos uma rede estadual com 300 mil estudantes, 140 mil com o perfil do Bolsa Família. Então, a gente, por obrigação, até humanitária, a gente está fazendo a distribuição. Então, primeiro, sabendo que isso não resolve toda a questão da segurança alimentar, porque é um valor da alimentação para um estudante, isso não vai resolver a família dele, certo? Mas a gente está fazendo, e nós estamos encerrando esse final de semana. Fizemos com muita discrição para evitar aglomeração. Queria, assim, parabenizar a atitude heróica, solidária, sabe, dos gestores escolares, dos professores, dos servidores que atuam nas escolas, em escolas, jovens protagonistas ajudando na distribuição. Aí alguém pode perguntar assim, poxa, que lindo, lindo, mas vocês não estavam expondo essas pessoas? Não, tivemos todo o cuidado. Quem olhar a foto, quem presenciou sabe, a gente não pediu para não ir ninguém com grupo de risco, todo mundo com máscara, com distanciamento, mas acima de respeito, com pessoas que estavam com dificuldade de se alimentar, não dá para a gente dormir tranquilo com isso. Então, nós entregamos em 700 escolas, em mais de 700 escolas, 140 mil kits, certo? E vamos agora encerrar esse final de semana e achamos que a gente não resolveu todo o problema, mas a educação deu uma grande colaboração, uma colaboração humanitária, né, que é o mínimo que a gente pode fazer, né, porque quem está com a sua geladeira cheia, uma parte grande tem empatia, tem sensibilidade, mas tem uma parte lá que defende o fim do isolamento, que acha que a Terra é plana, que acha que o Twitter tem que ser utilizado para botar vídeo com guarda-chuva, né? Essa parte aí não se preocupa com a população. E a gente se preocupa. E mais de se preocupar, felizmente a gente estava em condição de agir. E nós agimos, mais uma vez, não sozinhos. Não foi uma atitude heróica minha, ou do gestor da secretaria, ou do secretário da Educação. Foi uma atitude de todos, que passou por estudantes, por professores, pela comunidade. Teve lugar, Luísa, que chegou de canoa, certo? Teve lugar que o gestor, onde era um povoado distante, que o pessoal não podia entregar alimentação, o gestor colocou no seu próprio carro e foi levar. Ninguém ficou criando dificuldade, cadê o carro da SEDUC? Cadê o combustível da SEDUC? As pessoas tiveram essa atitude. E nós também, claro, né? A nossa equipe, teve gente que começou a fazer, infelizmente tinha problemas na família,
porque estavam contaminados, não puderam fazer, a gente substituiu as pessoas, foi este clima. Mas a gente, cada pessoa que a gente entregava, a gente ficava assim, muito feliz, né? Feliz e triste, porque é muito ruim a pessoa ter que agradecer por um kit de alimentação. Isso é uma afronta à dignidade humana. Mas as pessoas agradecem e reconhecem o esforço que nós fizemos. E fizemos bem. E o MEC, infelizmente, ficou de lá de longe, querendo dizer pelas regras, não nos ouviu. A gente propôs várias maneiras de fazer diferente. Propusemos, inclusive, aumentar o repasse da alimentação escolar. Tinha a proposta do secretário de Educação de pegar o dinheiro dedicado ao transporte escolar que está parado, existe verba federal, para a gente somar no valor da alimentação escolar, para oferecer um kit maior. Enfim, mas a gente não... Mas a gente também não, a gente reclama, porque tem hora que a gente tem que reclamar, mas a gente faz. A gente faz, que a gente não vai ficar esperando e se lamentando. Danilo, olha, a gente tem que correr contra o tempo, porque botaram duas pessoas que falam pouquíssimo aqui nessa live. Mas... Prometo que eu vou falar menos. Vou falar menos. Não, eu vou falar menos. Mas, assim, eu vou fazer duas perguntas juntas para a gente encerrar essa live o mais rápido possível. Acredito que a gente ainda tem 10 minutos, dá para falar bem. Queria, antes de fazer as últimas perguntas, convidar todos que estão presentes aqui nessa live para conhecer a União da Juventude Socialista. Nós somos uma juventude política, é uma escola onde vocês vão aprender muita coisa, onde tem pessoas apaixonadas pela educação, apaixonadas pela defesa dos direitos humanos. Então, convido todos vocês a mandar mensagem aqui no direct, que a gente vai estar respondendo com todo o carinho e atenção do mundo. Nesse período de pandemia, a gente precisa se organizar em alguma coisa para que a gente seja ouvido. Bom, então, a gente vê muito o lado dos alunos, né? Tipo assim, tá difícil para os alunos, ansiedade, problemas familiares e tudo mais. Mas a gente escuta pouco como é que os professores estão se adaptando a esse momento, a essa época de pandemia. E você é professor, então queria saber como é que você tá, como é que seus amigos professores estão e tudo mais. Além disso, você já foi militante da gloriosa JS, atualmente é do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil. E aí eu queria que você falasse, na sua opinião, como você vê de dentro do partido, qual a importância do PCdoB aí na frente ampla, contra os desgoverno do Bolsonaro, desde o início, mas principalmente agora nessa época de pandemia. Vamos lá. Sobre os professores, eu também acho que você destacou bem. De fato, a gente tem que ter muita preocupação, porque os professores, de uma hora para outra, e vamos falar assim, professoras, a grande maioria são professores, né? A categoria de professores, a gente fala no termo genérico, é de mulheres, né? Eles precisam ficar em casa, cuidar, ajudar, né? Espero que tenha ali seu companheiro que ajude, mas no geral, na sociedade muito machista, não ajuda. Né? Quem tinha condição de ter uma diarista, alguém ajudando, também perdeu, pode ter perdido, até se conscientemente, quem agiu conscientemente não ficou utilizando diarista, seguiu pagando para essa diarista para ficar em casa, então ela ficou ali sobrecarregada. Então esta pessoa, essa mulher, vou falar da mulher, ela, ao mesmo tempo, ela foi desafiada a manter aula remota, a virar uma comunicadora, porque se vai fazer videoaula, uma comunicadora, teve que rapidamente ter que aprender a dominar tecnologias educacionais. Óbvio que isso é um processo sofrido. E a gente sabe disso. Ninguém estava preparado para isso. Ninguém mesmo, né? Danilo, então, só rapidinho, uma pequena observação, que você puxou isso, acho maravilhoso, porque a gente precisa lembrar que nesse momento as mulheres precisam ficar em casa e que muitas vezes a casa é um ambiente de agressão, né? Também, a gente sabe que o número de violência contra a mulher aumentou durante esse período e a gente ainda teve que ouvir Jair Messias Bolsonaro falando que a culpa da violência ter aumentado foi o isolamento social, querendo tirar a culpa dos homens agressores, sabe? Tá tendo mais agressões porque os homens são agressores e não por conta do isolamento social em si. Então, a fala dele foi maldosa
para dar essa impressão de que a gente precisa acabar com o isolamento social para acabar com a violência. Exatamente, ou seja, se você não enxerga isso, você vai estar achando que está trabalhando com uma professora ideal, com uma mulher ideal, com um profissional ideal. Tem várias dificuldades. Então, então o ambiente não é propício. Eu acho que se tem uma coisa que essa educação remota vai ajudar a jogar por terra, é quem achava que o professor não era importante, que a escola não era importante, né? Tem gente que defende homeschooling, achando que isso resolve a vida da educação. Todo mundo passou a valorizar mais as professoras e os professores. Então, isso é um grande aprendizado. Mas, de fato, foi muito difícil. O que a gente tem feito? Assim como com os estudantes. Uma abordagem respeitosa, tentando motivar, dando suporte para que ela possa fazer também. O que eu acho, Luísa, que na dificuldade a gente não pode paralisar, certo? Tem que buscar estratégias e também não pode querer fazer a todo custo. Então, este equilíbrio a gente tem que ter. E eu acho que a gente tem relatos também muito positivos de muitos professores que aprenderam rápido, que acharam que conseguiram desenvolver melhor, que pegam também conteúdos, trocam conteúdos de aula com outros professores, que esse suporte também ajuda a melhorar. Muitos têm relatado que vão seguir utilizando. Então, a gente tem que olhar os dois lados, né? O que você não pode é querer tratar todo mundo igual. Então, eu vejo isso, acho que o saldo vai ser assim, pelo menos de nossa parte, quando a gente fala de educação à distância, nunca é para abrir mão da centralidade do professor. Nunca foi. Dessa relação humana, da relação ensino-aprendizado ou ensino-aprendizagem, tanto faz. Isso é insubstituível. Então, isso eu vejo com muita tranquilidade. Então, a gente vai precisar aprender. O que a gente não pode também é imaginar que tudo vai voltar como era antes. Então, a gente tem que também melhorar e aprimorar. Com relação a... Qual foi a outra pergunta que você fez sobre o Bolsonaro? Já terminando, né? Sobre o Bolsonaro, frente ampla, né? Eu não sei se já é para falar de vez, né? Eu queria, antes de falar disso, eu queria fazer uma confidência para você. Deixa eu mostrar aqui, ver se eu consigo virar aqui. Tanto eu sou militante da UJS, primeiro eu vou dar um zoom aqui numa imagem. Nessa imagem tem um amigo nosso aqui conhecido de você, chama Egberto. Mas eu e Egberto, nós somos baianos. E eu já fui presidente da União da Juventude Socialista numa cidade chamada Vitória da Conquista, no interior da Bahia. E eu tenho uma foto do lado comigo de quando eu fui eleito presidente da UJS. Não sei se vai ficar bom aqui, mas está num painel aqui com várias fotos minhas. Eu vou tentar mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu vou virar ela aqui. Este aqui, batendo palmas. Esse de camisa xadrez com o braço esticado é o nosso vice-presidente do PCdoB, que é o Egberto Magno, certo? Sim. Então, eu guardo com muito orgulho a minha trajetória. Vou mostrar outra para vocês. Essa aqui não sei se vai dar para ver. Eu fui também presidente do Conselho Nacional de Juventude. Olha! Eu tenho gravata aqui, no meio do Lula. Isso aqui era quando a gente fazia política de juventude com democracia. Se você olhar a foto do Conselho hoje, não tem essa diversidade, né? Infelizmente. Então, para dizer... Que coisa linda, adorei, adorei. E aqui ainda tem um Lênin, tá? Isso, dos que querem e lutam pelo bem comum. E eu acho que a gente precisa, de fato, assim, para enfrentar o presidente Bolsonaro, a gente precisa, de fato, ganhar a consciência da sociedade para que isso seja o mais rápido possível. Eu, particularmente, acho que o Bolsonaro, e acho que grande parte da população acha isso, que ele não tem mais condições de governar o Brasil. O Brasil não aguenta 4 anos de Bolsonaro. Mas não basta só eu dizer isso e acreditar nisso, né? A gente precisa criar um movimento muito grande, muito forte na sociedade. Precisamos achar um caminho para tirá-lo do poder. Não porque a gente acha que a gente perdeu a eleição e tem que tirar na primeira esquina. É porque ele já cometeu diversos crimes. Quem vai às ruas pedir, lutar contra a democracia é ele. Com manifestante contra a democracia, contra as instituições é ele. Isso é um crime. Quem vai para a rua contaminado, ao que tudo indica, porque ele esconde
esconder o seu exame, o resultado do seu exame, abraçar pessoas, tocar pessoas e contaminar pessoas e ameaçar a vida das pessoas, é ele. Então tem vários indícios de crime que esse presidente comete, infelizmente. Não é uma questão de divergência que eu acho certo ou errado, é questão de crimes. Eu acho que ele não faz bem para o Brasil. E a gente precisa juntar mais gente. Só que nós ainda não somos maioria, né? Precisamos resistir nos movimentos sociais, precisamos resistir com o apoio dos governadores que têm compromisso com essa pauta, e o Flávio Dino é um exemplo maior disso, né? Precisamos ganhar consciência daquelas pessoas que votaram, que acreditaram no Bolsonaro e descobriram que é essa farsa, né? Que é essa farsa, mas isso se faz, não se faz por decreto, se faz com luta política. E eu acredito que a UJS tem um papel preponderante, fico assim felizão mesmo de ver, assim, vou te elogiar mais uma vez, mas quando eu te elogio, não é só para você não, é cada militante da UJS que eu conheço, que eu vejo lutando, as pessoas que passam em sala de aula, as pessoas que estão nos microfones, nos carros de som, nas redes sociais, que vão disputar eleições, que tem que disputar eleição. Fazendo planilha. Fazendo planilha, fazendo tudo, fazendo live, porque se a gente não conquistar corações e mentes, a gente não vai conseguir fazer essa mudança, não vai conseguir ter outra sociedade. E eu imagino assim que esse orgulho que a gente tem, que você, esse olhar seu aqui da UJS, eu espero que você carregue essa chama muito forte, como eu carrego até hoje, viu? Eu já estou aqui, já estou bem rodadinho já saí da UJS há muito tempo. Mas eu não consigo fazer nada que eu não pense primeiro de como o que me trouxe à luta política. E o que me trouxe à luta política foi ao JS. Né? E o que me trouxe ao JS foi ser indignado com as desigualdades sociais. E ter a certeza que a gente pode fazer a nossa parte. Então, cada vez que eu tomo qualquer decisão, o cara tem que saber o que me trouxe ao JS, o que me trouxe ao PCdoB. É isso que tem que mover a gente, que é lutar por um mundo melhor, se indignar com as desigualdades, praticar a solidariedade, e ainda mais em tempos de pandemia. Eu não sei se a gente vai terminar, mas eu queria, Luiz, assim, até porque você pode falar no final mesmo, assim, a gente precisa dizer assim, de todo o coração, assim, todo o nosso abraço virtual e solidário para cada uma das 200 famílias do Maranhão que perderam pessoas, infelizmente 200 pessoas já perderam a luta para a Covid-19. A gente precisa ser solidário a essas pessoas, ser solidário aos profissionais da saúde, que lutam todos os dias, colocam sua vida em risco para salvar vidas, aos outros profissionais. Hoje é dia do trabalhador, a gente precisa saudar todos os trabalhadores e trabalhadoras, mas os enfermeiros, as enfermeiras, os médicos, os policiais, as pessoas que cuidam da limpeza pública merecem ser aplaudidos de pé, né? Porque eles estão mantendo, são setores essenciais, deve ter outros, costureiras, que estão costurando máscaras para poder a gente se proteger. Então, acho que o dia 1º de maio, que é o dia da luta internacional dos trabalhadores, tem que ser um dia assim que a gente tem que louvar essas pessoas. E quem puder ficar em casa, ficar em casa, não obedecer esses loucos que tem por aí, né? Proteger a nossa vida, proteger a vida de outras pessoas e reconhecer quem está lutando por nós, né? E eu não poderia assim terminar essa live assim sem dizer isso, assim, de todo o coração, assim, para quem está nos ouvindo, quem vai ouvir depois, né, um salve muito grande, sabe? Para cada costureira, para cada médico, para cada enfermeira, para cada gari, para cada policial, para cada pessoa de serviço essencial que está no dia de hoje trabalhando, tá bom? E é a nossa solidariedade mesmo, assim, e é uma alegria poder falar com vocês. Muito obrigada, Danilo. Foi um prazer. Eu amei a live, amei muito, muito. Assim, acho que a gente poderia ficar por horas conversando aqui, né? Mas a gente tem que encerrar. Sabendo dizer que Danilo é um quadro histórico já. Quadro histórico da UJS. E é isso. Hoje é dia dos trabalhadores, 1º de maio. Então é um dia muito significativo. Um dia que a gente também tem que falar de educação, um dia que a gente tem que falar da importância da luta dos trabalhadores no nosso país. Então, eu também queria pedir para quem gostou da live, divulgar ela vai ficar salva. Quer dizer, eu não sei se vai ficar salva porque é no Danilo, né?
acredito. Se você quiser salvar aí, gente, então... Salvarei. Tá, e aí divulguem para mais pessoas verem. Muito obrigada. Espero que vocês tenham se interessado por essa lista, que é um grande ato de amor, como disse Josi Gomes. Como vocês viram aí, Danilo guarda com muito carinho a experiência que ele teve na UJS. E eu também sei que eu vou guardar com muito carinho quando eu sair, quando eu tiver aí que para o próximo nível, né? E eu convido todos vocês a ter essa sensação de amor, essa sensação de que você poderia fazer qualquer coisa para lutar pelo seu país, para lutar pelas suas causas. Então, muito obrigada, Danilo, de verdade. Até a próxima. Muito obrigada a todo mundo que está assistindo. Tem muitas pessoas que são da UJS, muitas pessoas que não são da UJS também. Então, é muito importante a gente fazer esse debate. Obrigada, família, que está aqui. E fiquem em casa, se possível. Acho que é isso. Beijo. Viva as meninas, viva o JS. Vamos vencer. Viva!